A paz de Cristo, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu venho trazer hoje uma dica que para mim é muito importante, muito legal, então eu gosto de dividir com vocês. Vai que para vocês também seja uma dica importante, fundamental. É vocês fazerem uma lista com o nome dos livros. Essa aqui é a minha de 2022. Todos os livros que eu li, entre parênteses, pequenininho, estão o nome dos autores. Vale a pena você fazer essa lista. Da minha biblioteca, eu acho que eu tenho uns 50 livros que eu ainda não li. Acredito eu que algumas enciclopédias maiores tem ali 2 que não estão totalmente lidas. Tem 3. Estou vendo que tem muita coisa ainda para ler. Então, mas vale a pena vocês colocarem o nome do livro que vocês leram. É do lado do autor. Isso ajuda bastante para vocês saberem que se vocês estão melhorando ano após ano, se vocês estão estudando com mais profundidade, se você está estacionado, se você está evoluindo, né? E que evolução vai estar sendo essa. Uma outra coisa que é importante de dica de leitura é o seguinte: quando eu peguei um livro aqui que eu já falei dele, que é A Antiguidade, da Susan Bauer. Quando vocês pegarem um livro para ler, é importante vocês fazerem a seguinte situação, que eu acho que vai ajudar bastante vocês a entenderem melhor toda a história, todo o conhecimento. Vocês marcarem. Todo o meu livro é muito marcado. Eu não quero desmarcar onde eu parei na leitura, que eu parei hoje, aqui. Mas vamos supor, aqui na página 33. Tem um mapa, né, aqui embaixo, e só a explicação de cima não me foi suficiente, então eu tive que ir num mapa maior para poder entender melhor ali a logística da guerra, o que estava acontecendo, até porque eu queria também saber quais países estavam aqui e referente a qual lugar seria hoje, qual o nome. Então eu peguei o meu atlas para também dar uma confirmada e uma acrescentada no meu conhecimento. Bem, mas vocês sempre marcarem com fluorescente, caneta fluorescente, aquilo que vocês acham fundamental. E aquilo que é um somatório de informações, vocês escreverem na lateral. Eu, para facilitar aqui, escrevi de forma bem simples, olha. Rei, coroa vermelha, é o rei de cima, e o rei da coroa da coroa branca, né, a parte de baixo do Alto e do Baixo Egito. E assim, a gente vendo o mapa, a gente fica um pouco perdido, porque o Alto Egito está escrito em cima, ou o Baixo Egito está escrito em cima e o Alto Egito está escrito embaixo, mas tem a ver com o fluxo das águas do rio Nilo, por isso é chamado Simão embaixo. Então assim, aqui tudo você vai acrescentando e colocando. Aí você vai colocando algumas situações, tá vendo? A lápis em volta do texto que você acabou de ler, que de repente seria importante para você ter mais conhecimento. Vamos supor, aqui eu escrevi: a primeira razão para ter a escrita é o ler de alguém que, mesmo estando longe, possa saber aquilo que você deseja ou aquilo que você quer, né? O que significa Mesopotâmia, o que significa Mesoamérica, segunda razão, terceira razão, disso ou daquilo. Aí assim, tem o desenho aqui no cantinho, olha, de uma escrita da época. Aí eu vou embaixo e escrevo que nessa época era escrito em tábuas de pedra. Bem, antes de Cristo, depois de Cristo, porque dessas denominações escritas. Bem, todo o meu livro que eu leio, todo o meu livro de estudo, bem estudado, ele é todo feito em cima de apontamentos na lateral. Normalmente, depois que a gente termina uma leitura, vamos supor, hoje a gente falou sobre Poseidon, né? Falou sobre esses deuses gregos, né? Então, além de a gente decorar quais são os deuses gregos, falar um pouco mais sobre a Grécia, a gente viu o porquê que
quem é Ciclópodes, né, que era um dos filhos de Poseidon, onde ele morava nessas ilhas, porque tem tudo a ver com as histórias da Grécia, já que a gente está estudando sobre isso. Então a gente sempre vê um desenho, alguma coisa voltado para isso, e fala de forma muito transparente, né, que são filhos dos demônios e tudo, e que não acreditam, nessa época, essa região não acreditava no Deus único e soberano, acreditava em falsos deuses. Quem são esses falsos deuses? Aí a gente fala do Poseidon e de tantos outros. Mas assim, isso é mais voltado para o meu estudo de história, que eu já falei aqui como é que a gente faz, e eu já indiquei esse livro. Mas é porque tudo isso tem a ver com ler qualquer livro que você vá parar para ler com as suas crianças, ou ler para você, né? Os livros de adulto também, que eu preciso ler para mim. Eu também sempre faço marcações com caneta fluorescente e com lápis para explicar melhor para mim mesmo aquilo que eu tô lendo e o que tá acontecendo ali. Bem, depois disso, depois que eu termino de ler um livro completo, na contracapa do livro eu coloco um pouco aquilo que eu achei a respeito do livro, uma síntese pequena mesmo do livro. Eu antes tinha pensado em fazer isso dentro do meu caderno de estudo. No caderno de estudo tem uma foto de Jesus, uma foto bem infantil, mas eu quero que esteja dentro do livro. Eu queria que esteja à minha frente, para que eu possa pegar até alguns livros. Eu já falei aqui no canal, né, dos livros que eu já li, alguns maravilhosos que eu já li, já dei informação aqui para vocês. Quando a gente tem ele ali à mão, a gente lembra muito rápido tudo aquilo que tá ali dentro escrito, né? Aquela síntese, você acabou de ler, e aí você faz uma síntese breve de 2 parágrafos, 3 parágrafos, explicando aquilo que aconteceu no livro, aquilo que ficou mais marcante, aquilo que foi importante para você, de conhecimento. E aí, se você precisar indicar um livro para alguém falou algum determinado problema, algum determinado trauma, e você, nossa, eu já li um livro tão bom sobre isso, você não consegue lembrar o título do livro, quem foi o autor, você não consegue lembrar nada. É só você pegar livro por livro, vai lá na sua síntesezinha, e você já, é esse aqui, toma. Esse daqui é um livro muito bom para essa situação, eu gostei muito por causa desse motivo, esse livro aqui tem algumas falhas por causa disso, mas essa situação aqui ele aborda bem. Então, assim, eu sempre faço isso nos meus livros, e é uma dica que eu tenho aí para vocês de fazerem o mesmo. Normalmente esse apontamento eu faço a lápis, porque eu leio o livro várias vezes, porque se fosse só, como diz a Camila Barros em relação à roupa, né, que eu sim repito as roupas, porque se eu fosse para usar uma vez só, eu alugava, eu não comprava. Os livros a mesma coisa, se fosse para eu ler uma vez só, eu alugava, eu ia numa livraria e pegava emprestado, mas eu gosto de ler várias vezes. Então todas as vezes que nós lemos, nós aprendemos mais, nós conhecemos mais, e você aprendeu mais do universo, mais de Deus, mais da vida, mais de tanta coisa, que quando você lê aquilo ali, você tem uma abordagem diferente, uma visão diferente. Eu tô lendo, eu já li a Bíblia algumas vezes, né? Eu gosto de tá lendo ela, e já li ela completa, né? E toda vez que a gente se depara com um texto que a gente já leu antes e estudou e refletiu bastante sobre aquilo, a gente consegue ainda achar coisa nova. Então, em livro, a gente também alcança coisas novas, justamente porque a gente está sempre em desenvolvimento. Então, eu sempre escrevo a lápis, porque eu sempre faço algum acréscimo, alguma situação, tipo, eu não apago, porque naquele momento, a primeira vez que eu li, eu coloco a data, né, que eu li, e naquele momento que eu li, eu tinha aquela visão. E aí, quando eu leio de novo, eu coloco de novo a data, e aí, se tiver algum acréscimo em cima daquela leitura, eu sempre coloco ali também. Mas eu não tiro o registro anterior, porque faz parte da sua história e do seu desenvolvimento. Então essa, sim, também é a minha dica para vocês, de estarem lendo e escrevendo um pouquinho do que você leu ali na contracapa, a lápis. Colocar a data que você leu, quem que leu, né, o seu nome. E aquilo que você for vendo importante no livro, marcar com neon. Aquilo que você for vendo no decorrer de uma página ou de outra, que você achar que tem que fazer algum apontamento, você escreve ali. Inclusive, várias vezes eu vejo apontamentos assim, que tá obscuro alguma informação, e aí eu acrescento.
Esse aí na Bíblia está escrito dessa forma, tem entendimento que é esse ou aquele. Então, assim, vale a pena você ler todos os livros com esse olhar de estudo. E aí é assim que eu faço aqui. E dá super certo de realmente da gente conseguir captar, absorver muitas informações a respeito daquilo que a gente lê. Tá bom? Essa aqui é a minha dica de hoje para vocês. Façam lista e nos estudos acrescente sempre aquilo que você já leu, o que você aprendeu nele. Escreva de neon, olha, a marca de neon, aquilo que é importante. Escreva a lápis daquilo que está se referindo, ó, pinturas rupestres. Eu coloco até nos meus estudos, às vezes, quando eu sinto necessidade de uma imagem, de uma foto, eu coloco foto. Olha, eu coloco uma foto ou alguma imagem que eu considero importante. Tem uma outra aqui que eu também coloquei. Acho que foi do Egito, né? Acho que foi quando Moisés abriu o Mar Vermelho. Vamos ver? Aqui. Assim, toda vez que eu... aí, ó, pra não tapar aqui, eu não colei, tá? Tá só numa beiradinha, pra não atrapalhar minha leitura. Tá bom? Mas essa é a minha dica aí pra vocês. Invista nos seus estudos. Não para você, mas para que você tenha histórias e não só coisas interessantes para contar para seus filhos, mas para explicar sobre Deus, para explicar sobre a vida do Senhor, do Senhor Jesus, para explicar o plano de salvação, para explicar tudo com muita profundidade para os seus filhos. Você precisa realmente estar lendo e se dedicando aos estudos, tá bom? E essa é a minha dica de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Indica aí o vídeo para os amigos, indica o canal para os amigos, deixa seu like, deixa seus comentários. Eu curto muito responder, respondo com muito carinho, respondo tanto quando me manda no privado, quando me bota aqui no canal, respondo quando me manda no Instagram, tudo eu vou respondendo para vocês, tá bom? Ó, super beijo para vocês e fiquem com Deus.